Louvado seja o Senhor, meu Senhor, os poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, o rádio agora foi refrescado e está mais estável agora. Que tempo tão poderoso na vida da igreja, no qual nós entramos. E nós vemos muito claramente que neste tempo o Senhor Yahweh está ocupado preparando a noiva de Cristo. Ele está preparando uma igreja santa para a vinda do Messias. Então, este é um tempo como nenhum outro tempo antes. Simplesmente viemos recentemente de uma missão muito massiva em Angola, uma missão muito poderosa, e naquela missão nós vimos o Senhor Yahweh visitando aquela terra de uma forma muito poderosa e essencialmente visitando a igreja globalmente de uma maneira muito chocante. Novamente, em todas estas visitações, a mensagem é muito simples. O Senhor está apontando toda uma geração para os seus servos, para que quando eles conseguirem identificá-los, então vier até eles e submeterem a eles, e então receberem a instrução com a qual Ele os enviou e Ele os programou. É um tempo muito poderoso na história da igreja e na vida da igreja. Nós vimos também muito claramente que o Senhor falou com a igreja, Ele anunciou imediatamente assim que Ele trouxe os seus profetas lá, seus dois mega profetas do tempo do fim, os profetas antigos da Bíblia, aqueles que chamam a nuvem de Deus e também comandam o céu para abrir e trazer chuva. Então vocês viram que assim que eles levaram os seus profetas lá, então ele pôde anunciar para a noiva naquela terra que o Messias está vindo. Ele agora foi capaz de anunciar para a terra de Angola que o Messias está vindo, e porque você sabe que isto cobre toda aquela parte do sul da África, muitas nações vieram, Namíbia, África do Sul, Zâmbia, Botsuana. Então você vê que o Senhor agora está podendo anunciar para a África do Sul, o sul da África, que o Messias está vindo. Ele pôde anunciar para todo o sul da África que o Messias está vindo. Então, eu tenho um telefonema vindo aqui. Sim. Por favor, avisem para não me ligar, porque eu estou ao vivo no ar. Então, você vê muito claramente aqui que o Senhor agora, quando Ele trouxe os seus servos àquela parte do mundo, aquela parte sul, você vê que o Brasil veio e muitas outras nações, a Europa também puderam vir, e nós pudemos anunciar, daquele lado, anunciar para a noiva que o Messias está vindo, o Rei está vindo. Então, isso foi muito poderoso, uma coisa muito poderosa que o Senhor fez em Angola, então cobrindo toda aquela área, Zâmbia, cobrindo Quilongwe, Malawi, cobrindo Moçambique, indo a Botsuana e Namíbia, e também outros países, mas outros países também vieram, então o Senhor pôde anunciar que o Messias está vindo para aquela parte do mundo. E então vocês viram a visitação que aconteceu. Mas a mensagem que o Senhor deu, se eu for tocar um pouco daquela mensagem e abrir um pouco mais para vocês, quando eu estou em um outro link agora para acompanhar. Quando ele falou a respeito do púlpito celestial que nós gostaríamos de ver agora, que foi estabelecido
para a igreja de Cristo, tirou o púlpito anterior e substituiu pelo púlpito celestial. Quando ele trouxe esse púlpito do céu e ele trouxe até as minhas mãos, e eu toquei a mão do próprio Deus Pai e posicionei o púlpito, então, e aquele outro púlpito, que era um púlpito moderno de vidro que estava quebrado, foi tirado fora. Ele representa o púlpito que é mundano, que está agora focado somente nesta terra, transmitindo a mensagem desta vida, o bem-estar desta vida, deste mundo, a riqueza e a prosperidade desta vida, e onde a missão original da igreja a missão é conectar esta geração com o seu Deus, o Criador e o reino de Deus. Então, é muito sério. Então, foi uma repreensão muito séria lá, que o Senhor Todo-Poderoso agora quer que os pastores e o clero possam transmitir a mensagem do céu, a mensagem que conecta as pessoas com o céu. Este é o significado daquele púlpito que o Senhor fez descer do céu nas minhas mãos. E eu o posicionei com as mãos do próprio Deus Pai. Uma conversa muito séria, isso é muito sério. E isso é uma conversa muito, muito séria agora, e eu quero abrir um pouco mais hoje. Eu sei que ainda estamos em celebração e os dois profetas vão ser ainda ministrados pelo Senhor, então eles ainda estão em reclusão, mas eu quero abrir um pouco mais para vocês, por causa da natureza crítica da mensagem. Então, é muito importante que o Senhor agora está dizendo que o púlpito que tem estado na terra tem sido um púlpito terreno e está sendo substituído agora, usando seus mega profetas, para substituir pelo púlpito do céu. Ele baixou do céu, dizendo que agora o Senhor está mostrando que ao longo do tempo a mensagem foi mudando e agora tornou-se uma mensagem e um evangelho terreno. Isso é uma coisa muito séria, extremamente, absolutamente muito sério. E o Senhor está dizendo que Ele está trazendo uma mensagem celestial, a mensagem da cruz e do sangue, arrependimento, justiça, o reino de Deus. Prepare o caminho. Esta é uma conversa muito séria que o Senhor teve com a igreja a partir de Luanda, Angola. E eu me lembro que nós lemos em Apocalipse, capítulo 14, quando ele diz muito claramente, no versículo 6, se você tiver tempo, ele disse... Então eu vi um outro anjo voando pelo meio do ar e ele tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra. Estes agora são os rebeldes, estes que habitam na terra, é deles que ele está falando. E ele diz, para toda nação, tribo, toda língua e povo. E ele disse em alta voz, temei a Deus. Então, agora ele está abrindo o conteúdo, os aspectos que constituem o Evangelho Eterno. E você vê que isso é um aspecto totalmente diferente do que você está vendo hoje. O Evangelho Eterno, como nós vimos em Luanda, transmite o temor de Deus, instila o poder, o temor de Deus nas pessoas, significando dê-lhe glória. Estabelece Deus glorificado, glorifiquem a Deus na vida dos crentes, porque a hora do seu juízo chegou, anunciando o juízo de Deus, que Deus julga o pecado. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. As fontes das águas significam embaixo da água. O mar, ele fala do céu, da terra, dos corpos de águas que correm debaixo da terra. Aquele que criou o universo, adore somente a Jeová. Yahweh, meu amigo, somente Ele é o Criador do universo. E ele diz, essas outras coisas sendo adoradas aqui, deuses hindus, islâmicos, budistas, isto não é nada. Isso é para o Evangelho Eterno que nós temos que conduzir o mundo. Então, eles estão cumprimentando a si mesmo nesta vinda, tendo
comunhão ecumênica, misturando com os outros deuses. Não, não é isso. O evangelho eterno não é isso. Então essa é uma conversa muito séria e repreensão que o Senhor estabeleceu em Luanda, Angola. Que o Senhor transmitiu lá a missão mais bem-sucedida de Deus fora do Quênia. É a missão que acabou de ser concluída em Luanda, Angola. Esta agora tornou-se a primeira, então as outras mensagens, então as outras missões terão que ter o mesmo calibre, mas é isso que foi a mensagem. O Senhor vindo para repreender o evangelho da prosperidade e jogar no lixo e então restabelecer e reinstalar o verdadeiro evangelho do temor de Deus, de dar glória a Deus na sua salvação, o evangelho que anuncia que o juízo de Deus está vindo, o evangelho que diz que adore somente Yahweh, somente Yahweh, somente um Deus, chamar o único Criador, o único Deus Criador de todas as coisas. Então é aqui onde está todas as coisas. E ele está dizendo, proclamando em alta voz. Proclamando em alta voz. Então, nós vemos muito claramente que o anjo está voando. Esta coisa, tudo isso que está acontecendo aqui acontece durante a grande tribulação, mas se você pegar e trouxer para a igreja deste dia presente, você vai entender uma instrução muito importante, uma correção. Este anúncio do Evangelho Eterno, ele está dizendo que é importante porque ele está anunciando o juízo que está vindo, então ele está advertindo uma geração e é daqui que nós começamos. E eu quero abrir um pouco mais para que vocês possam entender ainda mais a séria responsabilidade que está sobre vocês. Eu compartilhei com a liderança de diferentes nações, da Nigéria, Finlândia, Holanda, Eslováquia, Brasil. O arcebispo Toledo estava lá, Brasil, juntamente com um clero muito sênior do Brasil e também de Botsuana, Namíbia, aqueles que puderam vir na sessão final, na ministração final, no Hotel Intercontinental em Luanda, Angola, em uma das salas. Aqueles que foram lá, vocês receberam parte do que eu vou compartilhar hoje, porque foi realmente uma instrução para a liderança política de Angola, juntamente com o presidente da comunhão de pastores e os bispos que vieram lá. Nós tivemos uma ministração anterior, quando nós demos a ministração e a instrução do Senhor para aquele país. Então eu disse, deixe-me convidar aqueles que não viajaram na segunda-feira. E aqueles que vieram, vocês receberam uma parte desta mensagem, mas hoje eu vou abrir mais para que vocês entendam claramente, sem dúvida, qual é a instrução de Deus agora para a igreja, os pastores, o clero, os bispos e todos aqueles que estão em prática no púlpito. Agora, nós vemos que o Senhor está dizendo que o Evangelho Eterno tem que ser anunciado em alta voz. Então, isso fala a respeito do temor de Deus, que, por favor, tenha o temor de Deus. Que o Evangelho Eterno, você tem que ter certeza que ele vai, quando você amadurece, ele traz glória a Deus. Número 3, ele diz que ao mesmo tempo você possa ser capaz de anunciar para vocês que Deus julga o pecado, ele vai julgar o pecado. Então o evangelho veio, o juízo de Deus na cruz, quando Jesus tomou o seu pecado. Então, número 4, ele diz, adore somente o único Deus, Jeová Yahweh. Você vê que Deus está sendo exaltado no Evangelho Eterno de Deus. Então é uma conversa muito séria que o Senhor pode trazer isto para as nações, para a igreja. Significa que ele está corrigindo, ele está estabelecendo a correção. Mas vamos abrir um pouco mais. Se você for ao livro de Ezequiel 33, ele diz o seguinte, a partir do versículo 1, ele diz, a palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, fale com o seu povo e diga-lhes, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra, quando eu trouxer a espada contra uma terra e o povo da terra, escolha um homem
entre vocês e faça deles o seu atalaia. E ele, quando ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para divertir o povo. Versículo 3 de Ezequiel 33, ele diz, advirta o povo. Versículo 4. Então, se alguém ouvir a trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, o sangue deles estará sobre a sua própria cabeça, uma vez que ele ouviu o som da trombeta, ou seja, o aviso, mas não deu atenção à advertência. Então, ele será culpado por sua própria morte. Mas se ele desse atenção à advertência, ele se salvaria. Este é o versículo 5. Então ele está dizendo que naqueles dias era muito importante, costumava ser muito importante quando você construía uma cidade, você tinha que construir os muros perimetrais e estabelecer torres centrais, onde agora o atalaia ficaria e ele estaria, o papel dele seria olhar muito longe para ter certeza que ele pudesse ver o pó, a poeira que levantava de alguém que vinha. Quando ele visse muita poeira levantando, então ele sabia que o inimigo estava vindo e aquelas, então, cidades tinham que juntar os exércitos. Então, quando o sentinela ver o pó levantando, o inimigo vindo, cavalgando nos seus cavalos, isso levanta muita poeira que sobe, as nuvens de poeira que sobem até o céu. Então, você sabe que o inimigo está vindo, e então o sentinela vai soar a trombeta para o povo da cidade. Então, os exércitos da cidade se preparam e cercam a cidade. Quando o inimigo, então, percebesse que o exército da cidade está alerta, o inimigo, então, não atacaria. Eu acho que isso ainda acontece hoje. Se uma nação quer atacar outra nação, eles não querem atacar quando aquela nação está preparada e está alerta. Se um ladrão vem para atacar a sua casa, este ladrão não vai querer atacar quando você sabe que você está alerta, você sabe, e está preparado com a sua arma, esperando por ele. Então é a mesma condição hoje. É isso o que ele está dizendo aqui. E ele está dizendo que o papel do sentinela agora é estabelecer o alerta e o exército esteja preparado. Mas ele está aqui levantando um caso onde a advertência é soada e eles não se preparam. Então isso é muito claro. No versículo 6 ele diz, mas se o atalaia vir chegar a espada e não tocar a trombeta para divertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de alguém, aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, sim, mas considerarei o sentinela responsável pela morte daquele homem. Então, você vê, ele diz que embora, se porventura o sentinela ver o perigo vindo, vir o inimigo, um ataque vindo, e ele não soar a advertência, não soar a trombeta, então a espada vem e mata as pessoas, a geração, então ele diz, ele vai considerar o atalaia, o sentinela. Sim, as pessoas morreram pelos seus pecados porque não se arrependeram, mas o Senhor vai considerar o sentinela responsável pela morte do povo, porque aquele sentinela, então, mesmo que o Senhor, o povo é julgado pelo Senhor e vão para o inferno, mas o sentinela também é julgado e vai para o inferno. Então, é uma mensagem muito séria que o Senhor transmitiu de Luanda, Angola. Então, no versículo 7 ele diz, filho do homem, eu fiz de você uma sentinela para a nação de Israel, por isso ouça minha palavra e advirta-os em meu nome. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos,
aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pelo sangue dele. Então agora ele traz agora para você. Ele diz que você é o vigia de Deus. Então, filho do homem, eu vou te dar a palavra de Deus para falar com o povo, adverti-los para que eles possam se arrepender. Mas se você não se advertir e eu vier e feri-los e eles perderem o reino de Deus, eu vou considerar você responsável e você também não entrará no reino de Deus e você será responsável pelo sangue deles. Mas se você de fato advertir o ímpio, a pessoa iníqua, para que se desvie dos seus maus caminhos e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade. Então você também será salvo. Você entrará no céu como um atalaia. Essa é a mensagem que o Senhor trouxe para Angola. Eu não tive tempo de dar a mensagem do livro do Apocalipse 14, a visão de Deus, do púlpito de Deus, que desceu para mim do céu naquele 8 de dezembro do ano de 2021. Eu não tive tempo para explorar tudo isso, mas hoje eu posso fazer. E eu sei que nós estamos celebrando, então eu vou fazer um resumo para que Sr. Matthew também possa fazer colocar o instrumental e ele vai descansar, porque agora é o momento de sentar e fazer uma reflexão desta poderosa visitação e fazer esta pergunta: qual é a mensagem nesta ministração, nesta visitação? Qual é o anúncio que Deus está fazendo? Mas antes de colocarmos o instrumental, é muito importante vocês entenderem o que o Senhor está colocando diante das nações de Luanda, Angola, naquela tremenda tenda da reunião. Esta mensagem aqui, dizendo que você deveria pegar a palavra de Deus e ir advertir. Então, mas a igreja deste dia presente não fez. Então, no versículo 10 ele diz: filho do homem, diga à nação de Israel, diga aos israelitas, é isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós. E nós estamos desfalecendo por causa deles. Como então podemos viver? Então, no versículo 11 é muito importante, ouça, diga-lhes: juro pela minha vida, declara o Senhor dos exércitos, o soberano Senhor. Eu não tenho prazer na morte dos ímpios, mas antes tenho prazer que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem. Voltem-se dos seus maus caminhos. Voltem-se dos seus caminhos perversos. Por que morreriam, ó povo, ó nação de Israel? E isso é uma mensagem muito séria. Esta é a profecia da graça de Deus. Quero dizer, quando você lê o livro de Isaías, eu já disse isso várias vezes, quando você lê Isaías 53, Isaías 9, o nascimento de Manuel, Isaías 53, a cruz, você vê como se você estivesse lendo o quinto evangelho da Bíblia. Mas aqui é uma outra escritura no Antigo Testamento que realmente projeta e profetiza a graça vindoura de Deus. Porque você vê muito claramente aqui, o Senhor está estabelecendo há uma conversa muito importante com a igreja deste tempo presente. Ele está dizendo no versículo 11, diga-lhes que eu juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se arrependam, conheçam a Cristo, se apartem dos seus pecados e entrem no reino de Deus. Você vê aqui a natureza compassiva e graciosa de Deus, a compassiva misericordiosa de Deus, que está envolvida e está inserida dentro do Evangelho da Graça. Isso é o que tem sido profetizado. Em outras palavras, por aqui, você pode ver o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 8, quando ele diz muito claramente: onde você está?
Adão, onde você está? A graça de Deus sendo revelada pela primeira vez, o homem caído, o homem caiu. E então o homem e a sua esposa ouviram o som do Senhor Deus enquanto ele andava no jardim na viração do dia, e eles se esconderam do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas então o Senhor Deus chamou o homem e disse: onde você está? Este capítulo 3, versículo 8 e 9 de Gênesis é a revelação da graça de Deus, a profecia da graça que você vê, então, a natureza de Deus, os atributos de Deus, que é tão gracioso, tão compassivo e misericordioso. E o Senhor está dizendo aqui, no livro de Ezequiel 33, versículo 11, que é a natureza dele avançar primeiro a graça. Ele não quer julgar primeiro, ele prefere avançar a graça de Deus primeiro, antes do juízo. E é por isso que você vê no livro dos Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele poderia ter escolhido julgá-los. Vou acabar com eles e vou criar um novo projeto, um novo ser humano. Eu vou destruir estes aqui que caíram. Não, ele não julgou primeiro, ele trouxe a graça de Deus. Você vê Deus tentando alcançar os seus filhos caídos. É isso que você vê no livro de Ezequiel 33, versículo 11. Então, por que ele está dizendo algo como isso em Ezequiel 33, 11? Por que o Senhor está dizendo tudo isso? O Senhor está dizendo tudo isso porque há uma repreensão para o sentinela, o guarda de Israel. E você vê toda a premissa desta conversa. A conversa em Ezequiel 33 é o Deus Todo-Poderoso, infeliz, insatisfeito com o guarda de Israel. Então, Deus decide estabelecer o seu próprio sentinela, o seu próprio profeta. Nós sabemos que isso aconteceu no tempo do exílio, mas eu posso dar um pequeno resumo sobre isso. Se você ver os eventos do livro de Ezequiel, você pode ver o capítulo 8, 9, 10, 11, você vê as abominações que estavam acontecendo lá. Em resumo, se você olhar o resumo deste livro de Ezequiel, ele está falando de um Israel. E então, Jeroboão, um dos filhos de Salomão, quando ele se tornou rei, então, por causa da forma como ele governou, houve muita indisposição, ele aumentou os impostos. Se você olhar todos aqueles reis, eles fizeram o que era mal. Então, aquele rei não estava de acordo com os caminhos do Senhor. Então, houve uma divisão da monarquia. Aquela monarquia dividiu-se de tal forma que 10 tribos assumiram o reino do norte, e então o reino do sul agora foi somente Benjamim e Judá. E então todos os 19 reis que governaram sobre o reino do norte eram iníquos, impressionantes. Eles fizeram o que era mal diante do Senhor, eles praticaram iniquidade diante do Senhor. Isso é muito sério. Eles praticaram iniquidade diante do Senhor. Isso é absolutamente muito sério. Eu estou falando do Reino do Norte. E é por isso que o Senhor, então, ele traz os assírios para atacá-los. E vocês sabem da brutalidade dos assírios. Então, eles foram deportados, levados cativos. Mas é impressionante que em todo aquele tempo, o Senhor continuou enviando seus profetas para Israel para adverti-los. Mas eles se recusaram a ouvir a palavra de Deus. E a tragédia, então, é que o reino do sul, Judá, não aprendeu com o reino do norte. É isso que o Senhor está dizendo. Eu estou simplesmente resumindo e contextualizando todas as coisas a respeito daquilo que o Senhor falou em Luanda, Angola, especialmente essa abertura panorâmica que Ele está dando aqui para que você possa entender mais profundamente a visão do púlpito que desceu do céu. O Senhor pedindo para os servos no púlpito para mudar a mensagem, remover a corrupção do altar do Senhor. Isto é sério, povo abençoado.
E ele diz aqui muito claramente, de uma forma muito poderosa, que agora Judá também e Benjamim, isso agora é Judá, o reino do sul, agora, eles também não ouviram. E é por isso que eles foram para o cativeiro babilônico. Então, tudo isso estava acontecendo durante o tempo do cativeiro. Então, isso agora é o que está acontecendo quando o Senhor está falando e trazendo um caso diante deles e falando que se você sobrepor isso com essa igreja deste dia presente, há tanta instrução para vocês. É por isso que eu estou abrindo para vocês a revelação e a visão de 8 de dezembro de 2021, quando o Senhor baixou para mim um púlpito de madeira do céu e aquele púlpito de vidro rachado da igreja desapareceu quando eu o posicionei e eu segurei junto com a mão de Deus Pai e nós dois posicionamos e aquele outro púlpito quebrado desapareceu. Essa é a revelação que eu estou trazendo para vocês. E eu estou trazendo para vocês no tempo quando o Senhor abriu a missão para nós estamos indo para a Costa do Marfim, Senegal, Namíbia e também para a Etiópia e Libéria e a Coreia do Sul, a Alemanha, Finlândia. Nós estamos indo também para a Itália. O Senhor abriu agora estas missões de Deus. Mas esta é uma instrução tão poderosa e repreensão para a igreja deste dia presente. Aqui há aqueles que estão com o púlpito rachado de uma forma muito séria. Então, o Senhor está dizendo que a sua própria natureza é primeiro para avançar a graça, para avançar a misericórdia e o perdão, não o juízo. É isso que ele está dizendo, Ezequiel 33:11. Ele está dizendo, diga para eles, tão certo como eu vivo, declara o soberano Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes tenho prazer em que eles se apartem dos seus maus caminhos e vivam. Viva a eterna, vida eterna. Então ele grita, voltem-se dos seus maus caminhos e vivam. Por que iriam morrer, ó povo de Israel? Deus agora clamando e gritando, chamando, como se ele olhou os eventos de Lucas 16, versículos 19 a 31, o tormento no fogo do inferno. O homem rico está gritando lá, pai Abraão, por favor, apenas uma gotinha de água, porque eu estou atormentado neste fogo. E o Senhor usa isso, usa um termômetro para mostrar a temperatura da fornalha do inferno. 1.700 graus Celsius. Então, você na Terra, enquanto você está vivendo aqui, está cheio de divórcio. A sua vida está cheia de HIV/AIDS, de morte de corona, cheio de câncer, cheio de diabetes, cheia de hipertensão, cheio de desemprego, depressão, psiquiatras e coisas mais, sepulturas funerais, e ele olha esta vida que você está vivendo na Terra hoje, então você vê quão irresponsável tem sido a sua vida do pecado. Ele chama, voltem dessa vida, dessa iniquidade, por que vocês deveriam morrer? Você não pode sofrer aqui, então depois ir sofrer no inferno também. Você não pode, não faça isso. Deus está gritando para a humanidade. Não faça isso, não tentem fazer isso, ele diz. Vocês já sofreram o suficiente aqui? Então não tentem, nem tentem. Nem tentem isto. Vocês já sofreram o suficiente aqui. Não vão para o inferno. Simplesmente se arrependam e vivam. Mas o mais importante, povo abençoado, é agora a mensagem que o Senhor está dando para aqueles que estão lidando com o púlpito. Aqueles que são guardiões da mensagem do Senhor agora. Porque ele diz a partir do versículo 1 até o 11 que nós lemos.
que naquele tempo você teria que construir um muro perimetral para a segurança antes de construir a cidade, porque havia tantos terroristas, tantos beduínos, saqueadores, bandidos, que viriam e atacariam a cidade e matariam todos. Eles eram muito brutais, matariam mulheres, crianças e homens. E é por isso que cada cidade tinha um muro perimetral e tinham torres centrais. E naquelas torres haviam pessoas determinadas para serem sentinelas. E o papel do sentinela era poder olhar, vigiar, ter um olho muito forte, porque você tinha lá dentro os príncipes, a família real, você tinha os ricos dentro da cidade, os exércitos, os generais do exército, os comerciantes, as pessoas comuns, todos estavam lá dentro, os altos e os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres. Mas ele diz que a pessoa mais importante para a cidade era justamente o guarda, o sentinela. Aquele que estava na torre central, ele era sempre a pessoa mais importante, até mesmo mais importante do que o rei, mais importante do que os generais do exército, mais importante do que os mais ricos. Por quê? Porque o sentinela tinha o dever e a missão de olhar e vigiar o inimigo lá de longe. Ele tinha a missão de olhar o inimigo de longe quando ele via o pó dos cavalos subindo. Então ele tinha que soar a trombeta, ele tinha que avisar a todos. Mas se o guarda ver o inimigo vindo, ele não soar a trombeta e avisar a pessoa que a espada está vindo, e a espada vem e mata a vida, tira a vida das pessoas, aquelas pessoas são mortas pelos seus pecados, porque não se arrependeram, é claro, mas Deus vai considerar o sentinela responsável pela morte. Então essa é a mensagem do púlpito que Deus fez descer do céu, uma tremenda mensagem, povo abençoado, porque o Senhor está dizendo que o sentinela destes dias, os pastores, eles estão pregando outro evangelho no púlpito, eles não estão advertindo esta geração e a igreja que a tribulação está vindo. Eles não estão. Eles estão pregando outro evangelho. Eles não estão dizendo para esta geração que o evangelho eterno de Deus traz o temor de Deus, inspira o temor de Deus nas pessoas, que o evangelho eterno de Deus anuncia a vinda do juízo de Deus contra o pecado. Eles não estão dizendo isso. E é por isso que o Senhor está dizendo que Ele vai considerá-los responsáveis. Os pastores, eles tomaram para si mesmos outro evangelho que foca as pessoas na terra. É por isso que naquela visão de 8 de dezembro de 2021, Deus agora faz descer. Ele faz descer um púlpito do céu e restaura o altar quebrado. Esta é uma séria mensagem, povo abençoado, muito espantosa e muito séria, uma advertência muito espantosa. Ele está dizendo que o guarda que está de pé naquela torre central era a pessoa mais importante daquela comunidade, naquele muro perimetral que cercava a cidade, e dentro estavam os reis, a família real, príncipes, princesas, os ricos e todos. Mas, se o sentinela não soasse o alarme e a advertência, todos seriam mortos. E eles seriam pegos de surpresa e seriam mortos. Essa é a mensagem que o Senhor estabeleceu em Luanda, Angola. Então ele disse que
que os sentinelas deste dia presente, pastores, eles não estão soando a advertência, eles estão pregando o evangelho que não traz o temor de Deus, estão pregando o evangelho que as pessoas se envolvendo em adorar outros deuses, e misturando o Deus de Israel com outros deuses hindus, budistas, islâmicos. Eles estão pregando o evangelho que não tem libertação, porque não tem cruz e sangue, não tem arrependimento e santidade. E, portanto, ele está dizendo que quando o arrebatamento acontecer, e então as ovelhas não estão preparadas e a espada vier, ele vai matá-los pelos seus pecados, ele vai julgá-los, porque a dispensação do juízo de Deus está vindo. Você pode ver pelo coronavírus. Você pode ver pelo monkeypox, os gafanhotos, os terremotos, todos esses juízos que eu profetizei, os juízos bíblicos que eu profetizei quando eu estava em Sydney, Austrália, quando eu feri a Austrália com a praga dos ratos. Vocês viram tudo isso? Que a dispensação da ira de Deus está vindo, mas os pastores neste dia presente não advertiram as ovelhas, a igreja, que eles precisam se arrepender e ser santos e ter o temor de Deus, porque o juízo de Deus está vindo, a espada está vindo. É disso que ele está falando aqui. E é por isso que o Senhor agora diz para ele, no versículo 7, filho do homem, eu te constituí a sentinela. Agora ele está falando dos dois profetas do mesmo calibre, mais elevado, mas agora ele estabeleceu os seus próprios profetas para estabelecer a geração e o povo deste mundo. Eu profetizei o corona, cumpriu-se. Eu profetizei a colisão das estrelas de nêutron, sacudiu tudo. Eu sacudi, as nações não se arrependeram, e então o terremoto veio. Japão, Filipinas, México, Haiti, Chile, Nepal, muitos, inclusive no Quênia. Os Estados Unidos, eu os feri, e há outro terremoto vindo aos Estados Unidos. Então isso é sério. Isso é absolutamente sério. Muito sério. E eu vi também mísseis atingindo Washington. Então, o Senhor agora finalmente nos envia para alertar vocês com agora a nova mensagem, a mensagem celestial, a mensagem de Yahweh, do próprio Deus Pai, para divertir vocês. E ele está dizendo que entre todos os reis e os ricos que estão dentro da cidade, o sentinela é a pessoa mais importante. E o simples ato do sentinela de soar, soando a trombeta, este fôlego do sentinela salva toda uma geração, salva toda uma cidade. E o Senhor agora está estabelecendo e colocando caso a respeito dos pastores deste dia presente que não tem soado a trombeta, que a trombeta está silenciosa. Eles não estão advertindo a geração, eles não estão soando a trombeta deles está em silêncio. Isso é incrível, povo abençoado. Os pastores deste dia presente, a trombeta deles está muda, em silêncio, não estão avisando do juízo de Deus que está vindo. Ei, como? E ele diz que se você não adverti-los, e a ira de Deus vem e os fere, ele vai matá-los pelos seus pecados. Ele vai julgá-los pelos seus pecados e no inferno. Mas ele está dizendo que, entretanto, que ele vai te considerar responsável. Vocês, pastores, os pastores do púlpito, que têm se recusado a fazer soar a trombeta, quando vocês sabem muito bem que ebola, zika vírus que eu profetizei, ebola que eu profetizei, a guerra na Ucrânia que eu profetizei, o coronavírus
vírus que eu profetizei, o monkeypox que eu profetizei, os terremotos que eu profetizei, tudo isso aponta em direção à próxima a dispensação vindoura da tribulação da ira de Deus, e entretanto vocês não fizeram soar a trombeta e ainda estão pregando dinheiro. É essa mensagem que o Senhor trouxe naquela tenda da reunião em Luanda, Angola. Eu não tive tempo naquela noite para abrir mais para vocês, mas essa é a mensagem que ele está colocando diante da igreja. Ele está dizendo que os pastores de hoje não têm soado a trombeta para a geração para que a igreja deste dia possa se arrepender, ser santo, porque o arrebatamento está vindo, e se eles perderem o arrebatamento e forem mortos na grande tribulação, ele vai considerar vocês responsáveis, o sangue dele estará pelos seus da sua mão. Eles foram mortos pelos seus pecados, mas o sangue dele estará sobre você, significando que o sentinela não irá para o céu. O simples ato de sair e trombetear e fazer soar este fôlego da trombeta, este som, este fôlego único, este soar da trombeta, já é suficiente para salvar toda uma geração. Mas vocês não têm soado as suas trombetas de que o juízo de Deus está vindo. Ao contrário, você está dizendo que Deus não vai julgar pecado. Isso é uma ironia, povo abençoado. Isso é muito sério. Ele está dizendo que o sentinela, quando eles ficam naquela torre central, este é um lugar muito sensível naquele púlpito. Você não pode ser distraído. Você tem que manter os seus olhos na frente para ver que o inimigo está vindo com seus cavalos. E agora, então, você precisa fazer soar. Agora, você não pode ficar distraído, dormir. Você não pode ficar zonzo. Você não pode. Então, você tem que avisar que o perigo está vindo. Você não pode ser distraído na sua atenção. Você não pode ser distraído com mulheres e imoralidade desta terra e todas essas coisas. O rei, as princesas, os governantes, os ricos, o povo dos negociantes, os civis, a sociedade civil, todos eles estão lá dentro. Mas o sentinela é o mais importante naquela torre central. Acaso você não sabe que, como pastor, quando você está lá como pastor, naquele púlpito, você é a pessoa mais importante? Você não sabia disso? Eu sei que agora o Senhor nos trouxe do céu e Ele nos colocou como sentinelas na porta oriental da terra. É por isso que nós falamos para vocês coronavírus antes de vir. Quando nós vimos vindo, nós trombeteamos. Zika vírus, quando nós vimos, trombeteamos no Rio de Janeiro. Monkeypox, quando nós vimos, trombeteamos em março de 2020. Quando nós vimos o terremoto vindo, nós trombeteamos. Quando vimos a colisão das estrelas e neutros vindo, trombeteamos. Quando vimos o Messias vindo, trombeteamos. Quando vimos a tribulação, trombeteamos. Eu sei que Deus me colocou na porta oriental da terra para poder ver as coisas que estão vindo e então trombetear. Mas vocês também, pastores, vocês têm que pregar isso. Quando eu anunciei, você tem que correr e trombetear para as suas igrejas. Como você vai escapar disso? Como sentinela, você não pode ficar distraído, você nunca pode adormecer, você não pode dizer, eu cochilei um pouco e eu não vi e as pessoas foram mortas. Você não pode estar distraído da sua atenção. Você tem que bater o seu olho no inimigo que está vindo. Os seus olhos, porque por sua causa toda a cidade será morta e você será considerado responsável pelo Senhor.
Senhor. Mas os pastores neste dia presente não estão soando a trombeta e não estão dando o alerta. Então, se você ler mais para frente, ele diz: Filho do homem, eu te fiz sentinela para o povo de Israel. Então, ouça a palavra, fale e dê a eles a advertência. Agora é a palavra de Deus, é a palavra de Deus que você tem que pronunciar e anunciar. E a palavra de Deus diz que o Messias está vindo. A palavra de Deus diz que sem santidade você não entrará no reino de Deus. A palavra de Deus diz: se você está vivendo uma vida pecaminosa, o juízo virá e você será morto. Quando nós voltarmos, eu vou abrir um pouco mais. Eu sei que Senior Matthew vai ter paciência para me dar mais 2 minutos. Quando eu voltar, eu vou abrir um pouco mais para que vocês possam entender o que o Senhor está dizendo de Luanda, Angola, ao baixar o púlpito naquela visão de 8 de dezembro de 2021. Baixando o púlpito de madeira do céu e substituindo aquele púlpito quebrado, aquele púlpito moderno, mundano, o púlpito terreno, o púlpito da prosperidade, substituindo pelo púlpito de madeira da cruz. Vamos fazer um intervalo de 5 a 10 minutos, eu vou voltar, então nós vamos fechar e o Senior Matthew vai colocar o instrumental até amanhã. O Messias está vindo e você precisa trombetear. Até mesmo vocês que estão sintonizados, você precisa trombetear na família, na sua igreja, para os seus, porque se eles morrerem na tribulação, o sangue deles estará sobre vocês. É a mesma responsabilidade. Quando você ouve isso, você tem que sair pela rua e dizendo: você sabia que o juízo de Deus está vindo e o Messias está vindo? Você está ciente que se eles morrerem, você é responsável, até vocês, ovelhas, por causa da dispensação e da vinda do Messias. Todos agora têm o mesmo chamado. Agora você tem que sair e ir para avisar para eles que o Messias está vindo, que eles precisam se arrepender, receber Jesus, ser santos, se apartar do pecado e continuar em justiça e temor de Deus, porque o juízo de Deus está vindo. Se você não falar para os seus vizinhos, para a sua família, se você não dizer para os seus colegas de trabalho, o sangue deles está lá sobre você e você não verá o reino de Deus. Esta é a mensagem mais séria que o Senhor nos deu na tenda da reunião em Luanda, Angola. Quando eu vou abrir mais para vocês. Obrigado. O Messias está vindo. Obrigado.